Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar um livro incrível, Lembranças da Meia-Noite, de Sidney Sheldon. É uma continuação do livro O Outro Lado da Meia-Noite. É um livro com uma história bem interessante. E se você gosta de boas dicas de livro, como o livro do Sidney Sheldon, deixe aquele seu like e se inscreva aqui no canal para continuar atualizado com as melhores dicas de livros. Quem eu sou? Eu sou Álvaro Nobre Júnior e seja muito bem-vindo ao cantinho mais aconchegante para quem ama os livros. E sem mais delongas, bora para o vídeo? Agora sim eu vou poder falar um pouco mais detalhadamente sobre a história que originou Lembranças da Meia-Noite. O Outro Lado da Meia-Noite é um livro incrível que eu não pude dizer toda a história no vídeo, que é para não dar spoiler, mas não dá para falar sobre o livro de continuação sem dar falar mais detalhadamente sobre a história do livro. Esse livro aqui, Lembranças da Meia-Noite, dá continuidade no exato ponto onde o livro O Outro Lado da Meia-Noite termina. Bom, o outro livro terminaria com o acidente de Catherine. O Outro Lado da Meia-Noite teria como personagens principais Catherine, Noelle, Larry Douglas e Demary Constantine. Larry Douglas vão a julgamento para a morte de Catherine. Só que essa morte não acontece. Não acontece porque eles não conseguiram. Se você ainda não leu o livro Outro Lado da Meia-Noite, não assista esse vídeo porque tem spoiler do primeiro livro dessa história das lembranças da meia-noite. Pois é, o Larry Douglas e a Noelle tentam matar a Catherine, porque leia o Outro Lado da Meia-Noite para depois ler Lembranças da Meia-Noite. É uma história incrível. Mas, pois muito bem, eles não conseguem, mas a Catherine, depois de um acidente, ela perde a memória e é salva por umas freiras em um convento. Vocês sabem, vocês conseguem adivinhar quem dá um certo patrocínio para esse convento de freiras? Não? Não consegue? Constantine Demires, justamente, ele apronta com a Noelle, com o Larry Douglas, para que eles confessem um suposto crime que eles não conseguiram realizar, mas eles confessam no intuito de conseguir uma barganha com a justiça e acabam se condenando. Eles se condenam porque, em uma lei da Grécia, se você comete assassinato e confessa esse assassinato, você estaria se condenando à morte também. E quando Larry Douglas e Noelle confessam o seu crime, eles acabam recebendo essa sentença também e são fuzilados pelos guardas do Estado grego. O fato é que a história prossegue e Lembranças da Meia-Noite, eu imagino que meia-noite seja o horário do acidente que Catherine sofre. E Catherine, gente, a bichinha velha sofre pra caramba nessa história do Outro Lado da Meia-Noite e de Lembrança da Meia-Noite. É a personagem que mais sofre. Ela sofre do início até o finalzinho do último livro. Ela sofre, bichinha velha. Olha, ela se tornou minha crush literária só pelo sofrimento que ela passa. Olha, Sidney Sheldon fez a bichinha sofrer muito. Mas ela é resgatada. Demires dá um emprego para ela em Londres, numa empresa dele. E tenta não só matá-la, como tenta se envolver amorosamente com ela para depois matá-la. Será que Demires consegue? Tem que ler Lembranças da Meia-Noite, porque desse livro aqui eu não vou dar spoiler. O fato é que Demires tenta continuar se vingando de Noelle e de Larry Douglas, querendo ficar amorosamente com a Catherine em uma vila onde Noelle e Larry Douglas ficaram.
tenta se vingar, mesmo após a morte dos dois, com a Catherine, ficando com a Catherine. E manipula ela do mesmo jeito. O outro lado da meia-noite, Lembranças da Meia-Noite, tem muito jogo de manipulação, muito jogo de sedução. Você não sabe o que vai acontecer literalmente no próximo capítulo pela manipulação que acontece na história. Tem uma parte do livro que a gente pensa que Demétrios Constantine se lascou, mas ele não se lasca, ele consegue dar a volta por cima, porque ele é muito esperto. E como no livro O Outro Lado da Meia-Noite, Lembranças da Meia-Noite também tem um final surpreendente. Você não consegue também imaginar, quem começa a ler esse livro não consegue imaginar qual o final que esse livro acaba tendo. Será que a Catarina, enfim, vai ter um final feliz após tanto sofrimento? E Demires Constantine, será que ele vai se dar bem, mesmo depois de tudo que ele aprontou nos dois livros? O fato é que Sidney Sheldon é simplesmente incrível. Olha, só para vocês terem uma ideia, aqui no prólogo, até então, no ano da edição desse livro, Sidney Sheldon foi o único escritor que recebeu 3 dos mais cobiçados prêmios da indústria cultural norte-americana: o Oscar do cinema, o Tony do teatro e o Edgar Allan Poe da literatura de suspense. Sidney Sheldon, ele tem um estilo, tem uma linguagem simples, mas muito envolvente. Ele sabe cativar como ninguém o leitor. E fora que as suas histórias são surpreendentes, com um final inacreditável. É um livro que eu super recomendo. Aliás, são 2 livros que eu super recomendo: O Outro Lado da Meia-Noite e Lembranças da Meia-Noite. E Catherine, será que ela consegue se lembrar? Será que ela consegue recuperar sua memória? Se você já leu O Outro Lado da Meia-Noite e Lembranças da Meia-Noite, deixe aqui nos comentários qual foi a sua experiência literária lendo esses 2 livros incríveis, tá bom? É um livro que eu recomendo fortemente, O Outro Lado da Meia-Noite e Lembranças da Meia-Noite, de Sidney Sheldon. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual foi a sua experiência de leitura, caso você já tenha lido Lembranças da Meia-Noite. Qual livro de Sidney Sheldon que você já leu, porque é um autor incrível. Esse vídeo termina por aqui e vou estar aqui aguardando o seu comentário. Até mais!